Então, bora lá, meu povo, vamos para mais uma aulinha hoje aí. Vamos para nossa aulinha de número 11, se eu não me engano, né? Vamos falar hoje aí de mais um princípio de Charles Dow, que é o volume deve confirmar a tendência. O volume deve confirmar a tendência. Beleza, vocês devem estar se perguntando, que diabos é esse negócio de volume? A gente vai precisar voltar um pouquinho lá atrás, quando eu expliquei mais ou menos como é que era o funcionamento das ordens ali, que a pessoa colocava uma quantidade de lotes a um determinado preço. É aquilo lá. Ó, o que é o volume? O volume financeiro é a quantidade que foi negociada, beleza? Então vamos imaginar, se você quer vender num preço de R$ 2 uma ação, você quer vender a R$ 2. Beleza, mas quanto você quer vender a R$ 2? Ah, você quer vender 100 ações. Ah, você quer vender 1.000 ações. Ah, você quer vender 1 milhão de ações. Isso é o volume, ou seja, a quantidade que foi negociada. Beleza? Então, ó, na bolsa a gente tem pouquíssimas informações. A gente tem o preço, que são aquelas barrinhas, certo? Que é o candlestick. A gente tem o volume, que é a quantidade. A quantidade que foi negociada. E a gente tem o tempo, beleza? A variável tempo aqui é uma variável ainda pouco estudada, né? Apesar de a gente ter mais de 100 anos aí, a gente ainda tem pouquíssimos estudos sobre tempo, beleza? Mas são as nossas três principais variáveis aí, né? Como a gente vai falar de volume hoje, a gente não vai precisar falar de tempo. Vamos focar um pouquinho mais aqui no preço e no volume. E mais uma vez lembrando, a gente está dando aula aqui para quem é totalmente leigo. Então não vou ficar usando o termo técnico, eu vou tentar explicar de uma forma mais didática possível, né? Então, a bolsa ela vai mostrar essas informações para a gente, né? O preço e a quantidade que foi negociada. Mas, Michel, beleza, por que isso é importante? Vamos lá. Vamos imaginar aqui que eu tenha um gráfico de preços aqui, e aqui eu sei lá, eu tenho R$ 5, aqui eu tenho R$ 4, aqui eu tenho R$ 3. Vamos imaginar que nos R$ 4 aqui, alguém tenha vendido 1 milhão de ações. Aqui no 5, sei lá, venderam 1.000 ações só. O que vai ser mais importante? O que vai ser mais relevante? 1 milhão ou 1.000? Ou sei lá, às vezes alguém que vendeu 100 aqui. Né? Lembrando, aqui a gente, no preço, não é uma única pessoa que vende. Né? Qualquer um pode vender que preço queira ali, de acordo com que tem alguém para comprar de volta aquilo ali. Né? Mas assim, quanto mais volume tiver em determinado preço, mais relevante aquilo é. Né? Então, um dos princípios de Charles Dow é que o volume deve confirmar a tendência. O volume deve confirmar a tendência. Vamos lá mais uma vez. Então, ó, agora a gente vai lá para o gráfico um pouquinho para a gente entender um pouco melhor isso. Então, cadê a plataforma? Aqui, ó. Então, ó, aqui a gente tem o que? Essas barrinhas aqui, ó. Isso aqui é o preço, certo? O preço está sendo cotado. Então, ó, a gente pegar a setinha aqui, ó. Essa barrinha aqui, ó, ela foi negociada, ela começou a ser negociada no preço aqui na frente, ó. Prestem atenção aqui, ó.
Ó, começou a ser negociada lá 57,25 e ela terminou de ser negociada aqui. O fechamento dela foi 57,6. Né? Pode clicar em cima da barrinha aqui que vai aparecer também o preço de negociação lá. Open, High, Long, Close. Né? Então, isso aqui é o preço. E isso aqui é o volume. Essas barrinhas azuisinhas aqui. Beleza? Por enquanto, desconsiderem essa médiazinha preta. Vai fazendo esses zigue-zaguezinhos aqui entre elas. Beleza? Então, essas barrinhas aqui, ó lá, volume. Então, tem a quantidade que foi negociada. Então, ó, 9.690. Depois a outra aqui, ó, 8.130. Aí você pega umas bem menores aqui, ó, vamos caçar uma bem petitinha, ó. Ó, a gente tem um volume de 255. Aqui, essa maior zona, ó, 6.025. Então, cada barrinha dessa tá mostrando, ó, vamos ver esse preço aqui que a gente olhou lá na frente, ó. Esse preço aqui, ó, o volume referente, né, a quantidade de contratos que foram negociados aqui ou ações que foram negociadas nesse intervalo de tempo aqui, que aqui a gente está usando 5 minutos, beleza? Essa barrinha que você pode colocar lá em qual tempo você quiser. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, um dia, uma semana, um mês, um ano, você pode colocar. Né? Então, ó, nessa barrinha aqui, que durou 5 minutos, foi uma barrinha das 11 horas e 20 minutos, do dia 3/11 de 2021. Isso vocês podem ver, por exemplo, aqui, ó. Ó. Deixa eu colocar outra cor. Ó. Lá, tem o horário, ó. Então, ó, essa barrinha aqui, ela foi negociada às 17h45 no dia 1º de 11 de 2021. Então, tem o horário de todas as barrinhas aqui, ó. Então, ó, essa nossa barrinha aqui em cima, olha lá embaixo, ó, vou deixar nela, ó lá, às 11h20 do dia 3/11 de 2021. Então, foram negociados nesse horário durante os 5 minutos 4.610 contratos. Então, beleza. Nessa outra barrinha grandona aqui, ó. Ó, essa outra barra vermelha aqui. Então, ó, lá às 15 horas, ó, lá embaixo, ó. 15 horas do dia 3/11 de 2021, foram negociados 11.760 contratos num prazo, num intervalo de 5 minutos. Então, o que o Charles Down fala pra gente? Ele fala que o volume deve confirmar a tendência. Então, ó, a gente viu lá o que é uma tendência. Né? Vamos relembrar. O que é uma tendência? A gente tem uma tendência de baixa e a gente tem uma tendência de alta, beleza? Alta subindo, baixa caindo. Então, a gente vai ter aquele monte de barrinhas aqui, ó, né? E lá embaixo, a gente vai ter as barrinhas do volume, né? Mostrando a quantidade que foi negociada cada barrinha. E o que o Charles Down fala? Se ele fala que o volume deve confirmar a tendência, então se eu estou dentro de uma tendência de baixa, então ó, vamos separar aqui os quadradinhos, bonitinho. Vamos colocar uma corzinha branca aqui, ó. Beleza? Vamos separar os ciclos aqui, ó. Ó, isso aqui estava caindo, aqui começou a subir. Isso aqui estava caindo, isso aqui começou a subir. Isso aqui está caindo. Então, ó, movimento de baixa, de baixa, de baixa e um pequeno movimento de alta, né? Mas é uma tendência de baixa. Faz 100%, corrige 50%. Faz 100%, corrige 50%. Faz 100%, corrige 50% e vai indo até reverter. Igual a gente viu nas nossas primeiras aulas lá. Então, o Charles Down fala que o volume precisa confirmar a tendência. Como assim, Michel? Se o mercado está caindo, é porque tem mais gente vendendo do que gente comprando. Tem mais gente agredindo. Lembra de novo lá das primeiras aulas. Né? Sempre vai ter gente comprando e sempre vai ter gente vendendo. Só que quem aceita o preço que está ali e agride é que faz o mercado ser construído. Então, ó, se tem mais gente agredindo, vendendo a qualquer preço, então o volume tem que confirmar essa tendência. Então, nas pernas de baixa, o volume tem que ser grande.
Nas pernas de alta, que são movimentos de correção, o volume tem que ser menor. Nas pernas de baixa, o volume tem que ser maior. Nas pernas de alta, aqui na correção, o volume precisa ser menor. Nas pernas de baixa, o volume precisa ser maior. Então, é isso que Charles Dow tenta mostrar para a gente. Se o mercado está caindo, é porque tem mais gente interessada em vender. Tem mais gente vendendo a qualquer preço. As pessoas estão mais desesperadas para vender aquele ativo. Então, todas as vezes que for para baixo, o volume de vendas vai ser muito maior do que se for para cima. Da mesma forma, vai ser uma tendência de alta. Então, ó, se a gente tiver lá ó, uma tendência, vamos colocar uma tendênciazinha de alta aqui, ó. Vamos fazer o mesmo processo, ó. Ó, movimento de alta, movimento de baixa, movimento de alta, movimento de baixa e movimento de alta. Então, ó, toda vez que tiver no movimento de alta, ó, lembra, a tendência é de alta. Então, o volume vai ser grande. Toda vez que fizer correção, o volume pequeno, alta, volume grande, correção, volume pequeno, alta, volume grande. E assim vai. Então, ó, em uma tendência de baixa, o volume grande nas quedas e pequeno nas altas. Grande nas quedas e pequeno nas altas. Grande nas quedas e assim vai. E uma tendência de alta, grande na alta, pequeno nas quedas. Grande na alta, pequeno nas quedas. Grande na alta e assim vai até o mercado virar. Então, esse princípio de Charles Dow, ele fala que o volume deve confirmar a tendência. Então, se eu tenho uma tendência de baixa, o volume, todas as vezes que o mercado estiver caindo, ele vai estar maior. Todas as vezes que o mercado estiver subindo, ele vai estar maior nas pernadas de alta, beleza? Então, é a base dele ali. Então, ele fala se tá na tendência de baixa e, putz, nas pernadas de baixa ali não está tendo muito volume, o volume não está sendo grande, tem alguma coisa errada. Porque era para estar com um volume maior. Se está dentro de uma tendência, o volume tem que ir confirmando. Agora, se não tem volume confirmando, porque tem alguma coisa de errado. Né? Os caras estão, de certa forma, manipulando o mercado, empurrando o mercado para baixo ali, mas de fato eles querem que o preço vá para baixo para comprar. Ou seja, não está fazendo algo natural. Então, por isso que ele fala que tem que confirmar. É basicamente a lógica do princípio anterior que a gente viu lá. Né, que um índice deve confirmar o outro, o índice dos transportes, o índice da indústria. Né? Se a indústria está vendendo muito, o transporte também tem que estar acompanhando. Né? Porque se a indústria fabrica demais, ela precisa distribuir. Então, o transporte tem que ir junto. Né? Agora, se a indústria está produzindo muito, mas o transporte não, tem alguma coisa de errado, alguém está mentindo. É basicamente o que ele tenta falar aqui pra gente. Ele tenta mostrar que se não estar junto, vamos imaginar, se você tem uma perna, você tem uma tendência aqui de baixo, ó, mas nas pernadas negativas aqui, acontece isso aqui, ó, o volume pequeno, e nas pernas de correção o volume fica muito alto, nas pernas de baixo volume pequeno, nas pernas de alta volume alto, tem alguma coisa errada aqui, não está em acordo, era para estar fazendo o contrário. Quando cai em uma tendência de baixa, que tinha que ter mais volume. Quando corrige, é que o volume tinha que diminuir. Então é isso que ele tenta colocar aí pra gente, né? Só que a gente também tem que explicar a parte ruim de usar esse tipo de coisa, né? Apesar de ser uma informação muito importante que a gente tem, é relativamente bem difícil fazer análise de volume, porque simplesmente não é tão fácil igual o desenho aqui. Né? O desenho eu estou fazendo o mais didático possível.
né? Faz muito bem desenhado, muito bem definido. Só que na vida real já não é tão fácil assim a gente fazer a análise do volume. E outra coisa, quando a gente faz a análise de volume, a gente não consegue trabalhar de uma forma objetiva. Né? A gente fica muito, às vezes, no achismo. Ah, eu acho que o volume está bom. Ah, eu acho que o volume está confirmando. E fazer a estatística disso é muito difícil. Né? Muitos traders já fizeram, né, e comprovaram que o volume ele não funciona muito bem. Né? Com o decorrer do tempo, vocês vão aprendendo as coisas, né? Vocês vão testando, vocês vão descobrindo. Né? Então eu vou passar a minha experiência com o volume. Né? Eu sempre utilizei volume quando eu comecei. Né? Vou simular uma pequena operaçãozinha que eu fazia aqui. Ó, quando eu tinha um mercado em baixa, e depois eu tinha uma correção aqui, ó, fazia aquela correçãozinha aqui, depois eu tinha um candle vermelhinho aqui, eu fazia uma venda nessa região. Ó. Eu vendia aqui e colocava o meu limite de perdas aqui. Se o mercado voltasse para cima, eu perderia esse pouquinho aqui. E se o mercado continuasse caindo, obviamente, eu iria ganhando dinheiro. Quando eu fazia esse tipo de operação aqui, ó, eu sempre avaliava volume. Então, ó, as pernadas de baixa, lá, o volume tinham que estar altos. E na correção aqui, ó, o volume tinha que estar menor. E quando tivesse um candle de confirmação, tinha que ter um volume alto de novo. Né? Para quê? Pernada de baixa, volume alto. Pernada de correção, volume baixo. Começou pernada de baixa, pernada de alta correção, e início da pernada, o volume teria que aumentar de novo, ficar maior que o volume anterior aqui da correção. Eu sempre fiz esse tipo de operação, então fazia minha venda aqui e colocava meu limite de perdas aqui, e se o mercado fosse para baixo, eu ganharia dinheiro. Eu sempre olhei o volume aqui. Só que eu preciso sempre estar analisando o que eu estou fazendo para ver se está valendo a pena. Porque nem sempre o que a gente está fazendo hoje vai continuar dando dinheiro amanhã, depois de amanhã, mais um ano, mais 10 anos. Às vezes as coisas param de dar certo. Eu sempre utilizei desse jeito. Aí um belo dia eu decidi começar a fazer um teste. Que é o quê? Todas as operações que eu fazia, né, que tinha confirmação do volume, eu fazia as anotações. E todas as operações que eu gostaria de fazer, mas às vezes o volume não estava me confirmando. Vamos imaginar que acontecesse isso aqui, ó. A barrinha foi menor, né? A hora que teria que ter um volume maior aqui na barrinha vermelha, a barrinha foi menor. Aí eu não entrava. Então, qual foi a análise que eu fiz? Eu fiz analisando com o uso do volume e analisei sem o uso do volume, como se eu não me preocupasse com... Opa! É como se eu não me preocupasse com o volume aqui. O que aconteceu nesse teste? Esse teste que eu fiz deu que, dentro da técnica que eu uso, beleza? Que não é exatamente desse jeito aqui, eu fiz para dar uma simplificada para vocês. Dentro da forma que eu trabalho, o volume não tem muita importância. Por quê? Em alguns momentos, ele me ajudava. Né? Quando estava bonitinho, volume alto aqui, ele me ajudava, mas ele me tirava de muitas operações também. Né? Que às vezes o volume estava petitinho, eu falava, vai não. Aí eu não entrava e o mercado andava. Aí eu falava, caramba, hein, foi, só que não tinha volume. Outras vezes tinha o volume e eu entrava e o mercado andava também. Ou às vezes tinha o volume e o mercado voltava e me dava prejuízo. Né? Então eu fui fazendo essa análise. Falei assim, beleza, vamos separar lá. Vou separar os trades que eu faria, que eu fiz aqui, que tem volume, e vou olhar os trades que eu não fiz. Né? Aqui os que eu fiz. Deixa eu trocar a cor aqui. Os que eu fiz e os que eu não fiz. Quando eu fiz esse teste, eu descobri o quê? Que o volume às vezes me tirava de algumas operações que dariam dinheiro. E eu olhei também que, putz, às vezes ele me fazia perder um dinheiro, só que
não, não era alguma coisa tão que dava diferença demais, sabe? Porque, vamos imaginar, se eu olhei aqui 100 operações, fui lá e fiz 100 trades, beleza? Trade é o termo que a gente usa para fazer as operações. Toda vez que você faz uma operação, você fez um trade, né? Sem um S aqui, só que como usou um plural, certo? Então eu analisei 100 trades lá, beleza? Aí eu vi que usando o volume, sei lá, eu teria acertado, sei lá, uns 50 trades, teria deixado e teria errado 50. Vamos lá, acertei 50%. Aí eu olhei sem o volume, beleza? Aqui com o volume e aqui sem volume, beleza? Meio a meio também, ou seja, 50%. Aqui eu operava um pouquinho menos, mas me tirava de muitas operações. Aqui eu operava um pouquinho mais, mas me dava um pouquinho mais de stop. Então ficou meio com o resultado meio que no 0 a 0. Não fazia diferença. Quando você olhava o resultado, ficava um negócio meio aleatório. Então foi assim, cara, se não tá me dando um resultado realmente bom, que é aquele negócio nítido, às vezes você faz o teste de alguma coisa, é nítido que aquilo funciona, ou é nítido que não funciona. Você vai lá e faz um teste grande com várias e várias operações, você viu, putz, de 100 operações aqui, em 80 operações eu perdi dinheiro. É nítido que o negócio não funciona. Às vezes você vai lá e faz de 100 operações, putz, 80% das vezes eu ganhei dinheiro. Então é nítido que funciona. E quando eu fiz essa análise dentro do que eu opero, o volume tava elas por elas, entendeu? Tava meio que não fazia diferença. Então o que eu fiz? Eu parei de usar o volume. Apesar de ser uma informação importante, né, que antigamente, lá nos primórdios da bolsa, não era nem divulgado a quantidade, era só o preço, né, porque naquela época começou a fazer muito indicador de volume e tal, algumas coisas ali que mais pra frente a gente também vai ver. Apesar de ser uma informação importante, da forma que eu opero, ela não tem relevância, ela não faz diferença. Certo? Então eu parei de usar, parei de utilizar, eu não olho mais volume, certo? Eu tenho algumas exceções que eu vou fazer o uso desse volume, que é para operar figuras, que a gente também vai ver nas próximas aulas, né? Mas da forma que eu opero eu parei. Então vocês que estão começando agora, quando for fazer utilização, quando começar a estudar, quando vocês já tiver um modelinho operacional ali já mais desenvolvido, né, vocês vão fazer os testes e ver se para vocês faz sentido, né, se deu o resultado ou não, beleza? Agora vamos dar uma olhadinha aqui no volume, na vida real, para ver como é que é. Ó, na vida real, ó, isso aqui é o volume, ó, essas barrinhas azuis aqui. Então, ó, vamos dar uma observada que a gente vai ver que a gente consegue ver algumas coisas, só que não é tão nítido quanto parece. Então, ó, aqui eu tenho um movimento de queda, certo? Então, ó, o volume aumentou. Aqui eu tenho um movimento de alta, o volume diminuiu. Aqui eu tenho um movimento de queda. Ó, o volume começou a aumentar lá, só que ó, no finalzinho aqui começou a regrar, ó, começou a diminuir também. Então não é tão fácil fazer análise disso, não é tão simples fazer análise disso, né? A gente precisa, às vezes, de um pouco de subjetividade, não é uma coisa que você consegue objetivar. Você olha ali, bate o olho e você sabe, não, tem, não tem. Às vezes te leva a ficar um pouquinho na dúvida. E esse ficar um pouquinho na dúvida, para a gente que opera o gráfico, que é uma forma de matemática, que é estatística, né? E aí, quando você tem um talvez, acho que sim, acho que não. E aí, como é que você coloca isso dentro da base estatística, quando você fizer seus testes? Vai ser muito difícil. Então, o volume tem, sim, um pouco de dificuldade para se fazer a análise, beleza? Né? Mas, no geral, a gente consegue perceber, né, um aumento de volume. Né? A gente usa também, ó, igual eu falei para vocês desconsiderarem, tá vendo essa médiazinha preta? Essa médiazinha preta é uma média de volume, beleza? Então, fazer o que? Eu quero ver
nas últimas, sei lá, 5 barras, qual foi o volume médio. Aí você coloca uma média de 5. Aqui eu tenho uma média de volume de 20. Ou seja, o que basicamente está falando para mim? Ó? Aqui, ó, a partir daqui, certo? Que é essa barrinha aqui, ó. Então, se eu tenho a médiazinha preta aqui, se é uma média de 20, então nas últimas 20 barrinhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Certo? Então, dessa barra até aqui, a média de volume foi isso aqui. Se eu jogar mais um pra frente aqui, ó, a média de volume, ó, não olha a barrinha, olha a linha aqui, ó, a linha preta. A média de volume, aí você já vai encurtar um candle aqui. Uma barrinha aqui. A média de volume foi essa. Se eu começar a pegar aqui, eu vou colocar isso aqui na soma e vou tirar isso aqui, ó. Ou seja, eu vou sempre jogando uma pra frente. Eu aumento uma aqui, tiro uma do fundo. Eu aumento uma aqui, tiro uma do fundo. Porque é uma média de 20. Eu posso trocar essa média? Posso, ó. Aqui a gente tá com uma média de 20. Eu vou colocar uma média de 10 para vocês verem que essa médiazinha vai chegar um pouquinho mais para baixo, ó. Ó, 20, né? Vamos colocar uma média de 10 aqui, ó. Ó, tá vendo como muda? Vamos colocar uma média de 5 agora. Ó, reparem, já deu, mudou de novo. Agora vamos colocar uma maior, vamos colocar uma média de 50. Ó, uma média zona de 50, ó. Já fica muito maior, ou seja, ela vai mudando. Por quê? Cada barrinha dessa aqui tem uma quantidade. Então, o que basicamente o indicador está fazendo? Ele está pegando, ó, vamos pegar no comecinho aqui, ó. Então, ó, se eu estou com a média de 50, então daqui para trás até das 50 barras, ó, de 80 barras, 70, 60, 50 barras, ó. Esse pedaço aqui, ó. Então, ó, desse candlezinho, né, daqui até aqui, esse pedaço está com essa média de volume, certo? Então, ela vai somando a média. Então, ela vai somar todos os preços aqui, ó, as 50 barrinhas, vai somar todo esse volume que deu aqui, ó. Então, ó, né, qual foi a barrinha 50 mesmo? Ó, 50 aqui, né? 52, 53 aqui, ó. Então, 50. Então, o que eles vão fazer? Eles vão vir aqui e vai somar, ó. Aqui deu 635, beleza. 635 mais quanto? 655 mais 2.410, mais 1.290, mais 5.850, mais 2.545, mais 1.905. Vai somando tudo isso aqui, certo? Chegando no final aqui, vão ter um valor. Vamos imaginar que, sei lá, deu 50 mil. Beleza? Estou só simulando, não sei quanto deu. Deu 50k aqui, 50 mil. Eles vão pegar esses 50 mil e dividir pela quantidade de barrinhas. É 50 barrinhas, então eles vão dividir 50 mil por 50 barrinhas. O resultado aqui, vamos imaginar, não sei quanto dá, vai ser a média, certo? Então, é basicamente isso que está fazendo. Né? Então, a gente fica de olho muito no quê? Nos candles que estão, nas barrinhas que estão acima da média. Então, ó, eu gosto muito de usar, quando eu faço a utilização, o volume dos 20 períodos, beleza? Que a gente também vai entender o porquê de usar essa média quando eu for explicar sobre médias móveis. Aí eu vou fazer uma aula um pouco mais completa para vocês, beleza? Então, olhar, observar aqui, ó, quando a gente está numa tendência de alta, ó, se o volume está ficando acima da média. Se quando faz as correções, ó, pequena correção, ó, se o volume cai, se o volume está abaixo da média. Quando começa a subir de novo, ó, movimentozinho de alta, repara se o volume está aumentando, está ficando acima da média. Quando cai de novo, repara se o volume está abaixo da média. Então, você vai fazer isso todo o movimento.
sempre estiver acontecendo uma tendência, você vai lá na tendência e vai olhar, putz, movimento de baixa. E aí, é uma tendência já? Não, a tendência começou aonde? Opa, aqui é uma tendência, então beleza, o volume tem que estar crescente. Nas correções, o volume tem que estar decrescente. E vai olhando, vai treinando os olhos. Vai treinando os olhos. Né? Aqui a gente olhou. Opa, aqui acabou o contrato. Então, ó, movimento de alta, ó. Pum, 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 começou uma alta, ó. Volume aumentando. Veio uma baixa, volume diminuindo, ó. Volume diminui um pouquinho. Depois começa a alta de novo, ó. O volume vai para cima da média de novo. Né? Então, é ir treinando os olhos. Só que é aquilo, vocês estão vendo aqui que não é tão simples assim, não é tão fácil assim fazer a utilização do volume, observar o volume. Né? Ele traz um pouco de subjetividade ali para análise. Né? Mas vocês necessitam aprender. Né? Vão atrás de mais informação. Né? Eu vou passar uns livros para vocês procurarem, para vocês lerem a respeito, que vai dar uma clareada um pouco melhor. Né? Porque aqui a gente está fazendo uma aula básica. Né? Se eu fosse fazer uma aula de volume mesmo, aí a gente teria que pegar aí algumas horas, 1, 2, 3 horas para falar só de volume, mostrar bastante exemplo, né, mostrar exemplificações de operações reais ali que aconteceram para vocês terem um pouco mais de noção. Mas como aqui a gente está fazendo uma aula bem básica para a galera que está começando a entender ali, a gente tem que de fato trazer um pouquinho mais o conteúdo de forma superficial, beleza? No decorrer do tempo aí a gente vai vendo, a gente pode ir aprofundando um pouco mais, né? Vocês vão aprendendo, vocês vão buscando, vocês vão tendo dúvidas e vão trazendo também, né? A gente vai tentando elucidar aí. Então, ó, hoje a gente fez a nossa aulinha de número 11, né? Mais um princípio aí de Charles Dow. Faltou um princípio importante, né? Mas eu vou explicar como eu falei na última aula lá em fractal. E qualquer dúvida que vocês tiverem, mais uma vez, podem me procurar lá no meu Instagram, Michel Faria AT. Beleza, turma? Então, até a nossa próxima aula. Até mais!